Começou. Pelo amor de Deus, eu tô suando, cara. Tô com medo desse episódio. Essa é a verdade, eu tô suando frio. Essa é a Unisofia. E vai! Vamos lá! Tamo no ar? Eu acho que sim. É isso mesmo, produção? Opa, calma aí. Produção? Ah, tá, eu vou falar sobre o Instagram, pode deixar, tá? Instagram o quê? Olha lá. @_Unisofia? Pedir pro pessoal seguir? Vambora! Ô, pessoal, segue lá a gente, @_Unisofia no Instagram. E pra quem chegou agora, esse é o podcast Unisofia. E vambora! Show de bola! Boa introdução aí com a produção, né? Deu uma dica, vamos seguir. Mas o que a gente fala nesse podcast da Unisofia aqui, cara? A gente fala sobre a arte e a ciência de conectar diferentes saberes, sendo eles formais ou informais, hein, cara? Mais conhecido como nexialismo, pessoal que chega agora, assim, pousando no episódio 7. E olha, você pousou no episódio errado. Caraca, apesar do nome, né, assustar, nexialismo é simplesmente isso, né? Conectar diferentes conhecimentos, e a gente vai falar aqui por que esse tal de nexialismo tem a ver com essa tal de heregépica, cara. Que lance é esse aí de heregépica? Nossa. O que é isso, cara? Que palavra é essa? Não, eu vou pausar, porque eu tô até com medo de falar sobre heregépica, porque é um assunto que, na verdade, não é um assunto nenhum. A gente inventou essa palavra, né? Boa. Que é nada mais é do que... não é assunto nenhum. A gente tá começando a falar sobre isso agora. Nada mais é do que a junção de duas palavras. Herege mais época. Mas antes de vocês me julgarem por isso, eu vou passar a bola pro Suricato para ele explicar certinho o que é essa tal de heregépica. Por que a gente está falando de herege mais época? Beleza. Na verdade, a heregépica a gente idealizou, né, na nossa cabeça como sendo uma época, qualquer momento aí do tempo, onde a heresia é levada a sério. Mas antes de mais nada, definir o que é heresia aqui pra gente, né? Exato. Porque a heresia tem lá um significado, se a gente voltar lá para a Idade Média, que é pejorativo. As pessoas hereges daquela época, elas de alguma forma contrariavam alguns dogmas que eram pregados e etc. Aqui a gente fala de uma pessoa herege simplesmente sendo aquela que levou o questionamento radical do seu redor, da sua realidade, do seu mundo, do status quo, para um nível extremamente elevado. Heregépica é a época onde existem muitas pessoas questionando a realidade de forma radical. E de forma embasada também, né? Não é simplesmente questionar por questionar, né? Também é interessante falar isso, porque senão a gente cai em terraplanismo e essa história toda, né? Bem colocado, cara, porque assim, a partir do momento que você não embasa o seu questionamento, você, quero questionar por questionar é fácil, né? Eu vou questionar aqui, com certeza. A gente tá passando por um momento de questionamento da própria vacina, que a gente sempre, né, uma das técnicas de imunização aí mais eficazes que tem, e o pessoal questionando, negando, né? Então, assim, muito legal você colocar que o questionamento embasado é muito importante pra gente não cair em papos negacionistas. Não, boa. E assim, fazendo também um paralelo com outras épocas, né? Já que a heregépica é essa época, né, onde existe esse movimento muito forte de questionamento da realidade, etc. Por exemplo, no romantismo também era uma época onde tinham lá vários autores românticos e etc. Mas não significa que 100% da população em todos os lugares, em todas as esquinas, são românticas. Boa. Certo? Certíssimo. Então é a mesma coisa, né? Uma época onde existe ali um movimento muito forte. Agora, por que a gente está falando de heregépica, né? Beleza. Entendemos que é um neologismo, é uma construção aí da palavra herege mais época, é uma época do tempo onde a gente está questionando e etc. Mas por quê? Por que é relevante falar sobre isso aqui? Cara, eu acho que é muito importante a heregépica
Porque como é uma época de questionadores de sua própria realidade, questionadores maduros, né? Que nem você falou, não é um questionamento que não é embasado, por exemplo, questionamento negacionista e tudo mais, né? Então a gente sabe que quanto mais questionamentos, mais hipóteses são levantadas, né? Então mais ciência é feita. Ó que maluco. Mais ciência é feita, mais progresso. Né? Sendo muito simplista, óbvio, né? E é legal, cara, porque é o seguinte. A heresépica, no meu ver, já aconteceu em um determinado tempo da história. Por exemplo, no Renascimento. E a gente admira muito alguns hereges, entre aspas, né? Por exemplo, Nicolau Copérnico, que colocou a teoria de geocentrismo em xeque. Qual é essa teoria? É que a Terra era o centro do universo. Uma teoria colocando muito ser humano no centro. E aí ele fala, não, na verdade, o Sol é o centro do universo. Olha que maluco. Só. Pra época, né, foi um movimento totalmente, na minha opinião, totalmente herege, né, cara? Um herege na forma boa, né? Questionador pra caramba, tal. E bater de frente com a Igreja Católica da época. Tanto é que a obra dele foi banida, né? Acho que por 3 séculos, alguma coisa assim. Maluco, né, cara? E não foi só ele. Galileu, depois de um tempo, afirmou de novo que, na verdade, o Sol era o centro do universo. E aí ele quase foi morto pela Santa Inquisição. E aí ele teve que tirar essa... Teve que desmentir, né? Teve que desmentir. Falou, galera, na verdade eu tô enganado aqui. Pra não morrer. Maluco isso, né? E teve um caso de morte mesmo do Giordano Bruno, que foi queimado na fogueira, horrível, né, cara? Por quê? Falava que, na verdade, totalmente... Esse foi muito herege. Questionou ao máximo mesmo, um questionamento radical. Falou assim, na verdade, o universo, ele é infinito, não existe centro. Aí você cai pra trás. Olha só, né, cara? Fala, pô. E uma observação legal de se fazer é que essas pessoas, elas eram, de certa forma, nexialistas, né? Não existia ainda cunhada a palavra nexialista, né? A palavra nexialismo, na verdade. Mas eles eram multidisciplinares. Por exemplo, o Nicolau Copérnico, ele tinha conhecimento em medicina, em matemática, e até na própria religião. Olha que maluco. Então, de certa forma, eram nexialistas, né? Com certeza, né? Isso se perdeu muito ao longo do tempo, né? O que era muito comum há vários séculos atrás, né? As pessoas aprofundarem mesmo em várias áreas do conhecimento, né? Os chamados polímatas, né? Aquelas pessoas que são especialistas em várias áreas, né? Então isso é muito louco de pensar, né? Eu acho que existe muito forte, né? Aqui da minha parte, e também acredito que da sua, é uma admiração por essas pessoas que eram chamadas hereges nessa época, né? E às vezes a pessoa não precisa nem estar 100% correta naquilo que ela apresentou de teoria. A gente sabe que os recursos... A gente está falando de astronomia, por exemplo, né? Eram muito limitados para aquela época. Com os recursos que eles tinham, o que eles descobriram foi, não é mais a Terra o centro do universo, agora é o Sol. E a gente sabe hoje que não é o Sol, e etc, né? Mas só a coragem dessas pessoas, né? E o risco que elas se colocaram ali, etc, eu acho que já é de grande admiração. Então, essas pessoas hereges, segundo a nossa definição aqui de herege, né, a pessoa que leva o questionamento aí do seu redor para um nível radical, eu acho que essa é uma característica muito forte, né? Essa coragem de questionar. Eu não vou estar 100% certo todas as vezes, porque para mudar a gente precisa inovar, para inovar precisa ter risco, então para ter risco vai ter erro, né? Então para mudar eventualmente vai ter que errar. Então, acho que essa coragem também é importante, né, cara? Então, eu vejo muito a heregépoca como uma aceleradora da evolução da espécie, como você falou, né? Se para isso vai levantar mais hipótese, vai ter mais ciência, mais progresso, no fundo, a gente passar por uma heregépoca é como acelerar a evolução da nossa espécie, né? E o nexialismo também desempenhando um papel fundamental para facilitar a implantação da heregépoca, né? Exato, cara, exato, porque a gente viu, ó, eu vou retomar um pouquinho o que você falou, porque eu achei muito legal, cara. Características necessárias, né, para que se tenha uma heregépoca, por exemplo. Uma, coragem. Muito legal, eu achei, perfeito o que você falou. Coragem é uma delas.
né? Porque assim, você tem que ter muita, não certeza, né? Mas você tem que acreditar muito naquilo que você está fazendo, ao ponto de você pegar assim, isso que eu estou fazendo vai de desencontro, na verdade, com tudo que está sendo pregado. Mas, eu consigo embasar. Legal que você falou que, assim, não precisa estar 100% certo, mas você consegue embasar aquilo que você está falando. Embasar cientificamente o que você está falando também. Acho muito louco isso. Uma coragem. A outra eram pessoas multidisciplinares. Eram pessoas polímatas. Ou seja, pessoas nexialistas. Você falou em aceleração, eu acredito que sim. É necessário ser nexialista, mas não suficiente. Boa. Até uma coisa interessante que você falou também, que a pessoa precisa acreditar muito naquela ideia dela. E daí me veio o seguinte aqui, cara. Além do embasamento científico que precisa ter, beleza? Mas a gente sabe que hoje a ciência não explica tudo no nosso universo. E se a pessoa vai inovar, talvez ela esteja na própria vanguarda da ciência e ela precisa ainda validar hipóteses e testar e generalizar aquilo para aquilo se tornar de forma concreta ciência, ou seja, ainda não é, e etc. Ou seja, será que muitas vezes ela também não vai precisar ali de uma pitadinha de intuição? Opa! Não, legal que você falou, cara, porque a gente até postou já no Instagram uma arte lá do Einstein, falando que o trabalho dele, né, parte da pesquisa foi seguindo a intuição, cara. Ah lá. Olha que maluco. E não só a intuição, né? Mas a gente pode olhar para todas as atitudes nexialistas que a gente chama, né? Boa. Então, por exemplo, a visão holística. Questionar a realidade aqui ao nosso redor talvez seja muito mais fácil se a gente consegue enxergar o todo, ter uma visão mais macro e assim por diante, né? Observar a natureza, captação sensorial ativa. Esse conceito também é muito legal. Simplesmente absorver as informações do ambiente externo num primeiro momento sem reagir, explorando todos os seus sentidos sensoriais. Também é uma atitude nexialista que a gente chama aqui. E também a brotabilidade, cara. O que é a brotabilidade? Vamos só deixar um gostinho aí do que é a brotabilidade, porque eu acho que faz sentido a gente falar, né, das atitudes nexialistas também como características nesse movimento aí de aceleração da evolução da espécie, etc. Cara, muito legal que você falou das atitudes, né? Porque traz o nexialismo, esse papo um pouco mais filosófico, pro dia a dia, né? Como é que eu posso praticar o nexialismo mais fácil? A gente criou 5 atitudes nexialistas para fazer isso, né? Que é captação sensorial ativa, visão holística, intuição, observar a natureza e, por último, brotabilidade. Dessas 5, 2 a gente não fez ainda. Cada uma delas vai ter um episódio. Essas 2, observar a natureza e a brotabilidade, ainda não explicamos. A gente vai explicar agora, eu vou dar uma pincelada agora para vocês terem uma ideia, né, do que são. Observar a natureza é muito intuitivo, né? O próprio título já diz muita coisa, né? Você aprender com a natureza que está aí há, bilhões de anos já no planeta Terra, né? E a outra, que é a brotabilidade, é um neologismo também, a gente criou. Sim. Que nada mais é que a criatividade com uns temperos a mais. Eu já vou explicar. Vou fazer uma metáfora. Pensa como a sua criatividade como uma semente, né? Então o potencial de criação está tudo naquela semente. Mas a semente por si só, ela não consegue expressar toda a sua criação sem ter, por exemplo, um solo, né? O solo seria ali onde você está inserido, né? Qual é o seu ambiente externo e se ele ajuda ou não você a expressar esse potencial de criação. Mas só o solo é suficiente? Não. Você precisa de água, você precisa de nutrientes, né? Isso a gente fala que são os inputs externos que você recebe para poder expressar melhor a sua criatividade. Mas também não é só isso. É como a própria semente e a planta que vai nascer ali, ela se relaciona com o solo e com as outras sementes e plantas que estão nesse solo. Então parte do negócio mais singular, que é a própria semente, que a gente acredita que é a criatividade, né? Quando você fala de criatividade,
A gente bota muito pro singular, né? A minha criatividade. Quando você coloca brotabilidade ao invés da criatividade, você está falando um negócio mais colaborativo, né? Mais eco do que ego em si. Não que a criatividade seja egoísta, não, mas ela é singular. E isso é muito legal. E a última coisa, o último tempero, seria a paciência, né? O tempo que se leva para criar. O tempo que se leva para aquela semente virar uma planta. Em poucas palavras, é isso que a brotabilidade é. Né? Mas eu acho todas essas características, né, tudo que a gente explicou até agora, do nexialismo sendo um acelerador da heregépica, dessa época de questionamento, dessa época, né, de mais produção científica e tudo mais, e falamos também que essa época iria acelerar, né, potencialmente acelerar aí a evolução da espécie. Cara, uma época influenciando a evolução de uma espécie não é muita loucura? Acho que depende do que a gente considera como evolução, né? Se a gente falar de uma evolução social, uma evolução de consciência, coisas que estão relacionadas com o coletivo progredindo ao longo do tempo, comportamento, eu acho que isso acaba sendo até natural que aconteça, independente de existir uma heregépica ou não. Por mais que a gente venha presenciando alguns pensamentos que são retrógrados, né? De alguns grupos e etc. Mas, num geral, né? Num geral, não tem como falar que a gente não vem evoluindo, né? Do ponto de vista da consciência e etc. ao longo dos anos, dos séculos e milênios, né? Então, assim, do ponto de vista do preconceito, claro, né? Pelo amor de Deus, que tem muito que evoluir ainda. Mas, de novo, como sociedade, né? A gente começou já a questionar, né? E inibir vários comportamentos. Então, assim, eu acho que no longuíssimo prazo a gente está caminhando, sim, para uma coisa que seja positiva, né? Mas, assim, o que eu estou pensando é esse tipo de evolução, ok. Mas e uma evolução, de fato, biológica? Que aconteça no indivíduo, né? No seu corpo, por exemplo. Mas engenharia genética em ser humano, isso é polêmico demais, cara. Pra você ter uma noção, em 2018, o pesquisador chinês, o He, eu não sei nem pronunciar, eu acho que é Jian Kui, ele anunciou, o que ele anunciou pra galera? Que havia modificado um gene-chave em vários embriões humanos para conferir resistência ao HIV, cara. Olha que maluco. E ele foi sentenciado a 3 anos de prisão. Hein? E ainda pagar uma indenização, assim, absurda. Por outro lado, velho, olha lá. Um biólogo russo, né, um tal de também que eu não sei... eu não sei pronunciar, vou pronunciar que eu falo. Eita porra. Stanislav Drobyshevsky. Nossa senhora. Me perdoa os russos aí, tem gente da Rússia vendo a gente aí. Mas para esse pesquisador, esse biólogo russo, é inevitável a modificação genética em ser humano, né? Caso contrário, o que vai acontecer? A gente vai voltar para uma era medieval por falta de recursos, né, e tudo mais, e ainda isso vai levar a uma baixa expectativa de vida e também uma baixa qualidade de vida. Olha que polêmico, né, cara? Então, de um lado, pessoas já fazendo isso, e isso hoje em dia é eticamente errado, mas tem pesquisador falando que, beleza, hoje é assim, mas é inevitável se você quiser manter e aumentar a qualidade de vida, né? Ó, tirando o meu da reta aqui, são opiniões de outros, né? Daqui a pouco a gente fala nós. Loucura isso, né, cara? Eu acho que, querendo ou não, sem hipocrisia nem nada, mas quando a gente fala de tecnologia, ela sempre vai poder ser usada para o bem e para o mal, né? E a gente não vai conseguir impedir o avanço tecnológico de acontecer. O que a gente precisa fazer é cuidar das pessoas, da consciência das pessoas, né? Para que elas façam o melhor proveito possível. Mas impossível a gente falar assim, lançamos essa tecnologia aqui. Pessoal, usem só para o bem, tá bom? Cada um vai usar para o seu interesse próprio e assim por diante, né? Mas essa evolução biológica, né, de falar de modificação genética,
É muito louco, mas eu acho que tem outros caminhos também, né? A própria computação, de alguma forma, né? A neurocomputação, né? Que também se fala muito hoje em dia, né? Você instalar chip na nossa cabeça e criar uma interface que ajude o nosso cérebro a conversar com algum computador, né? Já existem empresas fazendo isso. O exemplo da Neuralink, né? Que é uma empresa liderada Musk, né? Pelo Elon Musk, exatamente. E tem outras pessoas pesquisando e tentando implementar isso. A inteligência artificial, né? Você tentar conectar o cérebro na cabeça da pessoa, ligar uma inteligência artificial, vai saber se vai subir a sua memória numa nuvem, ou se vai plugar uma inteligência artificial que te faz acessar uma memória que você não tinha. Então pode ter os dois caminhos, né? Pode ser a sua memória no computador, mas a memória do computador na sua também, vai saber, né? Acho que são todos caminhos que a gente não sabe, né? Podem acontecer. Podem, cara. Tem até um episódio do Black Mirror, na hora que você falou de subir a memória para a nuvem, tem até um episódio, ou seja, né, na ficção já existe. Sim, sim. O Black Mirror, para quem não sabe, é uma série do Netflix que é futurista, né? E é muito legal, eu recomendo bastante. É bem louco, assim, tem episódios que você fica angustiado até. Sim, sim. E o lance do Black Mirror tem até acho que 2 episódios que tratam mais ou menos da mesma coisa, desse lance de subir a consciência para uma nuvem e etc. O lance do Black Mirror é que são coisas futuristas, são coisas que deixam a gente de alguma forma meio que angustiado e etc. Umas mais, outras menos, mas alguma coisa ou outra você vê que é plausível, não é 100% viagem. Pode ser que não aconteça as mais loucas, né? Mas algumas você fala, pô, talvez, daqui a algumas décadas pode ser que aconteça, né? Então tudo isso que a gente está falando aqui, modificação genética, neurocomputação e plugar inteligência artificial na cabeça de uma pessoa e tal, hoje isso pode ser muito heresia, né? Mas e no futuro? Então, me interessa muito esse lance de pensar como ficção científica. Porque a ficção científica ela nunca é 100% viajada, um negócio que a gente nem sequer reconhece, né? Ela sempre tem um pezinho na realidade. Se você assistir um episódio de Black Mirror, você vai ver, né? Como é que é o dia a dia das pessoas ali. A maioria das coisas é igual ao que a gente já convive, né, cara? A casa é igual, né? Por exemplo. A casa é igual, muitas vezes os carros são iguais, o trânsito é igual, a família se comporta igual, a pessoa vai lá, liga a TV, come num prato, com um garfo, numa cadeira e tudo mais. Você fala, pô, isso aqui é a minha vida hoje. Mas tem ali um temperinho que é desconhecido, que é ousado, que é futurista. A gente sempre fala dessa metáfora. Qual que é a metáfora da salada, cara? Fala aí, que a gente sempre fala dessa metáfora em tudo quanto é lugar que a gente vai, né? Não, cara, essa metáfora da salada é muito boa, né? Porque a alface ali, a abobrinha, tal, pepino, a gente conhece. O que a gente não conhece é o tempero. E esse tempero pode ser quão apimentado quanto se queira. Né? Então, ou seja, para você pensar em ficção científica, a gente pensa, na verdade, assim, colocando a base, que a salada é igual, mas modificando o tempero. Tem tempero que, pelo amor de Deus, é ardido pra cacete, né, cara? Você fala, nossa, você come e você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Nossa Senhora. Quanto mais ardida a pimenta, mais difícil é de acreditar que aquilo pode realmente acontecer, né? Exatamente. Eu acho legal o que o Black Mirror faz, porque ele mexe muito com essa metáfora da salada, né? Então, como a gente falou, muitas coisas ali a gente conhece, né? E acho por isso que a gente fica angustiado às vezes, porque, puxa, essa identificação com o que já acontece torna mais real aquele episódio, aquela ficção, né? Loucura isso. E o Black Mirror trabalha bem, mudando um pouco a intensidade, a força ali da pimenta conforme o episódio. Tem uns que se acredita um pouco mais, que podem acontecer, e tem outros que você fala assim,
nem ferrando que isso aqui vai acontecer. Aí vai muito de você. Eu mesmo sou uma pessoa muito otimista. Então, boa parte dos episódios eu realmente acredito que vai acontecer nas próximas décadas. Tem pessoas que podem ser mais céticas, né? Tem pessoas que podem ser ainda mais otimistas. Mas a base comum, a realidade ali que a gente usa como comparação sendo a salada, é sempre comum. Então, a gente sempre se identifica minimamente ali com a realidade que aquelas pessoas estão vivendo dentro do episódio, né? Mas, cara... chutando a bola um pouco pra longe, uma coisa que tá vindo aqui, nossa, pra coçar, né? Tipo, o que a gente falou, hoje é heresia, mas e no futuro? Pode não ser. O que seria... Não sei se a gente vai conseguir responder isso aqui nesse episódio. Pode ser que isso vire uma reflexão pra gente trabalhar aí junto e com a comunidade Onisofia ao longo do tempo, mas o que seria... um Black Mirror 2.0, assim, a salada ainda é a mesma, mas agora uma pimenta muito mais fodida do que as pimentas que já são fodidas que vinha ali naquelas temporadas que já existiram, que foram lançadas. O que você acha que pode ser assim, um passo a mais do Black Mirror? O Black Mirror decidiu viajar mais. Pra onde ele iria? Hoje a gente, então, é um roteirista do Netflix. Podemos virar. Então a gente tem essa licença poética pra... Boa. Cara, é assim, que nem você falou, eu acho que, sei lá, eu daria aí um chute, né? Que é o chute, eu não sei pra onde vai, depois a gente vê, né? Foi legal ou não foi? Mas o que eu fico pensando muito é usar fenômeno da física quântica, cara. Mas no mundo macro, não no mundo micro. Só. Porque, por exemplo... Mas como assim? Né? Explica aí melhor o que você acha de a computação quântica, o que mais que você acha que poderia pegar? A computação quântica, ela já existe, né? Já tem teste e tal e tudo mais. Não sei como é que tá o estado da arte da coisa. Mas eu sei que, por exemplo, quando você trabalha no mundo quântico, né? Você tira a variável tempo da transmissão de dado. O que isso significa? Significa que eu posso me comunicar instantaneamente, um qubit no outro, por exemplo. Entrelaçar esses qubits. Ou seja, se eu mudo o estado de um, muda do outro. Olha que maluco, cara. Olha que Mas poder. Mas você aumenta a capacidade de processamento, talvez, não sei. Nossa, calma aí. Vamos processar isso antes de a gente viajar muito, também pro pessoal falar assim, puta que pariu, é grego, então acho que agora é melhor fechar esse episódio, porque realmente mudaram o idioma aí. Explica melhor isso, explica também pro pessoal o que é um qubit, e explica melhor o que é esse lance de não ter tempo mais da transmissão, é instantâneo, como é que é? Cara, bom que você teve essa intervenção agora, né? Mas vamos lá, vamos pelo bit, né? Pelo qubit, né? O qubit é o análogo do bit da computação clássica. Então, o Q vem de quântico e o bit de bit. O legal do qubit é que ele pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Enquanto o bit, né, ele é binário, ele pode ser 0 ou 1, o qubit pode ser 0 e 1. Isso é maluco, cara. Isso aumenta a possibilidade computacional de forma absurda, de forma exponencial, né? Vamos dar um exemplo aqui. Um qubit, como eu posso sobrepor, equivale a 2 bits. 2 qubits equivalem a 4 bits. 3 qubits equivalem a 8 bits. Olha que louco. Então, está crescendo de forma exponencial. 2 elevado a n, sendo n o número de bits. Olha que loucura, hein, cara? Olha o tanto que pode aumentar o poder computacional. Falam até que, por exemplo, as maiores criptografias de hoje em dia podem ser quebradas em questão de, sei lá, de segundos, não sei. Nossa, isso é inimaginável quase, né, cara? E olha que maluco, cara. Isso é mind-blowing, né? Imagina um dispositivo do tamanho do celular tendo a capacidade computacional, né, do conglomerado lá de supercomputadores do Google, por exemplo. Inimaginável. E aí, para dar um exemplo do tirar o tempo da jogada, que eu falei da transmissão de dado,
se eu entrelaçar 2 bits quânticos, 2 qubits, o que vai acontecer? Na hora que eu mudar o valor de um qubit, instantaneamente muda o valor do outro qubit. Se eles estão entrelaçados, pensem mesmo como um entrelaçamento. Eles estão entrelaçados quanticamente. Então, o que eu faço em um muda o estado do outro. Olha isso. Será que isso não tem aplicações para que áreas, que indústrias que a gente não poderia aplicar esse lance de entrelaçamento quântico, hein? Você tá falando de indústria, vamos chutar o balde. Agora que a gente tá no Black Mirror 2.0, vamos falar de uma sociedade interplanetária, então. Né? Eu sei que isso é questão de tempo, não é questão de si, mas quando, né? E o quando tá chegando, aí que a gente vai para Marte. Mas vamos supor que exista um conglomerado de planetas que a gente consiga aí colocar bases de seres humanos. Imagina a computação quântica, quanto que ia ajudar na comunicação entre esses planetas. Então aí você não estaria falando, por exemplo, em cidades mais, em estados. Você estaria falando, não, eu moro aqui no planeta K23, eu moro no planeta tal, entendeu? E aí ia ter, sei lá, rede social universal, cara. Olha que maluco, você podendo conversar com seres humanos de Marte, né, numa lua, sei lá, de Júpiter. Tô falando do sistema solar aqui, eu não tô saindo nem no sistema, quiçá da galáxia, entendeu? Então, putz, cara, é hora de viajar agora. Cara, então vamos viajar mais, porque é isso que você falou, né, de eu não moro mais na cidade tal, eu moro no planeta tal e etc. Eu acho que vale a pena resgatar um conceito que a primeira vez que eu tive contato, eu falei assim, nossa, cara do céu, que porra é essa? E depois de muito tempo que eu fiquei curioso e voltei naquilo, e agora faz sentido falar um pouco disso, que é o conceito da escala de Kardashev. A escala de Kardashev nada mais é do que um método que foi proposto por um astrofísico russo lá na década de 60. Então pense que é o contexto da Rússia, na verdade, é a União Soviética, né? E o nome dele é Nikolai Kardashev. E essa é uma escala que foi criada para meio que medir o grau de desenvolvimento tecnológico de uma civilização. Ponto. E aí, essa escala nos conta quão avançada uma civilização está em termos tecnológicos, olhando para o quanto que aquela civilização consegue aproveitar de energia potencial de um astro ou de um conjunto de astros. Pera, como assim? Vamos aterrissar. Agora eu vou pedir agora pra você explicar. Não, a gente vai longe aí nessa história, vez. né, cara? A escala de Kardashev original, esse método, falava de 3 tipos de civilizações, 3 níveis de desenvolvimento tecnológico. Uma civilização tipo 1, 2 e 3. Uma civilização tipo 1, ela é capaz de aproveitar toda a energia potencial de um planeta. Então vamos pensar a gente aqui na Terra, como se a gente pudesse aproveitar toda a energia potencial que chega na Terra. E a gente sabe que a gente não faz isso hoje. Mas calma aí. Se a gente não é nem tipo 1, o que a gente é? Sei lá, eu posso, sei lá, segmentar de 0 a 1? Tá, pelo que eu andei lendo, eles dizem que a Terra está ali mais ou menos na escala 0,7. Então a gente aproveita boa parte da energia potencial que chega na Terra, mas não toda. Né? Então a gente está ali entre o 0 e o 1. Inclusive, um planeta tipo 1 é considerado, por definição, né, de quem criou esses conceitos e etc., uma ecumenópole. Opa! O que é essa desgraça desse conceito de ecumenópole? Esse termo que assusta e não sei o que, ecumenópole é um termo que foi criado
por um arquiteto grego que diz que no futuro as cidades, as metrópoles, as megalópolis do planeta vão ser todas fundidas, conurbadas, emendadas e uma grande, gigante urbanização, e o planeta no fundo vai ser uma cidade só. Olha que loucura! O planeta inteiro é uma cidade só. E isso é uma ecumenópole. E uma ecumenópole, por definição, é uma civilização tipo 1. Porque precisa aproveitar toda a energia potencial de um planeta. Então, nesse esquema, a ONU seria o prefeito, por exemplo. Talvez, né? Vai saber, né? A gente não sabe como seriam os países nessa história toda, se vai emendar. Para mim ainda é muito abstrato isso, né? Mas acho que vale a pena falar desse conceito, porque você falou, pô, a gente não vai mais morar em cidade, a gente vai morar agora no planeta tal. De repente, vai saber, aqui a gente está sendo herege mesmo, esse é o objetivo. De repente, esses planetas vão ser uma cidade só. Cada planeta é uma cidade. E é uma puta de uma cidade, não é mais uma metrópole, uma megalópole, mas é uma ecumenópole. Nossa, louco pra caralho. Pô, mas ainda tem a 2 e a 3 Exato. aí, né, cara? A gente tá achando que é louco um só, pelo amor de Então, Deus. aí, a viagem ela vai longe. Uma civilização tipo 2, por exemplo, seria um planeta, ali, uma civilização capaz de aproveitar toda a energia potencial de uma estrela. Então, no caso aqui da Terra, seria aproveitar toda a energia potencial que vem do Sol. Olha só, cara. Isso é louco, né? Isso é maluco. Eu li, eu não lembro da onde, mas que já tem pesquisa em fazer o próprio Sol, um Sol artificial, né? Ou seja, controlar a fusão nuclear, que diferente da fissão, que é né, que emite partículas radioativas, a fusão não, né, cara? A fusão você está fazendo o quê? Fundindo núcleo. E a energia que sai é absurda. Você vê do Sol, pelo amor de Deus. O quanto de energia que sai do nosso Sol, né? Da nossa estrela aí. Do nosso sistema. Muito louco, cara. Mas assim, eu não sei se a gente dominar a técnica da fusão, se isso já se caracteriza aí numa sociedade tipo 2. Eu acho que não ainda, né? Porque a gente não está aproveitando o potencial da estrela em si. A gente está fazendo a nossa própria. Isso é uma loucura, cara. Meu Deus. E o tipo 3, então, porco? Uma civilização tipo 3 seria capaz de aproveitar toda a energia potencial de uma galáxia. Aí, assim, seria um... Meu Deus, cara. Aí o negócio fica realmente abstrato. Não, eu tenho dificuldade, cara, de entender 4 dimensões. Imagina entender isso. Exato, cara. E aí, eu vou além só porque a gente tá aqui no episódio da Heregépoca e aqui a gente tem aí a licença poética pra falar assim, puta que me pariu, né? Outros autores Mas vambora. Depois propuseram meio que uma atualização dessa escala de Kardashev. Solta. Que antes tinha 3 níveis, e aí falam até em 7 níveis. Nossa, ainda bem que tô sentado. Sendo os 4 primeiros, eles chamam o nível 0, né, que seria o que a gente está hoje, né? Eles chamam ali de nível 0, aproveita uma parte do planeta. Depois 1, 2 e 3, igual à escala de Kardashev original. E depois adicionam ainda tipo 4, tipo 5 e tipo 6, que seriam, vamos falar aqui só por curiosidade. Bom. Tipo 4 seria uma civilização capaz de aproveitar toda a energia potencial de um universo. Então assim, né? Já começa aí. Pelo amor. E aí, pelo que eu tava lendo, essa civilização tipo 4 controlar toda a energia potencial do universo, né, cara? Como assim? A gente não consegue sequer imaginar isso. E aí, essa civilização, ela provavelmente, né, especulações, poderia controlar totalmente a entropia do universo, né, cara? Você acha que isso faz algum sentido? Sim, cara. Sendo bem sincero, óbvio que o meu cérebro é bem limitado para essas coisas. Mas, boa. Segundo
segundo a segunda lei da termodinâmica, não, né, cara? Porque como é que você vai controlar a entropia? Com certeza. Até eu tô desconfortável em falar disso. Cara, eu acho que vale muito a pena agora a gente dar uma pausa. Sim. Porque assim, tá maluco o negócio. Agora você falou de entropia. Tá ficando pior. Né? Fala assim, que desgraça é a entropia, né? Pensa na entropia como uma propriedade que mede alguma coisa. O que é essa alguma coisa? É o grau de ordem ou desordem de um sistema. Pelo amor de Deus, calma, né? O que é isso? Como assim, né? Então, assim, quanto mais desordem tem no sistema, maior é a entropia. E se eu, de certa forma, conseguisse controlar a entropia de um sistema, o que ia acontecer? Eu ia falar o seguinte, ó. Hoje em dia, como é que funciona? Para eu ter alguma coisa, por exemplo, própria geração de energia, eu tenho que perder alguma coisinha. Você não está lá no carro, você consegue pegar toda a energia, por exemplo, da gasolina e transformar em quilômetro rodado? Não consegue. Você tem que perder alguma energia. Como é que você perde essa energia? Em forma de calor. Você vê ali o teu escapamento saindo os gases de escape. Ou seja, você tem que gastar energia para converter a gasolina ou etanol em quilômetro rodado. Eu acho que eles quiseram dizer com a civilização tipo 4, controlar a entropia. É que você destrói isso. Você não vai precisar mais gastar energia para obter, por exemplo, quilômetros rodados, ou obter energia em si. Entendeu? Ou seja, eu conseguiria pegar toda a energia, por exemplo, do etanol e por algum milagre, sei lá, de alguma entidade, aquilo virasse 100% de energia. Não precisasse jogar fora energia. Então, o seu carro, ao invés de ter, sei lá, 10 quilômetros com litro, ia sei lá quantos quilômetros mais com litro, entendeu? Ia ser absurdo o negócio. Loucura. Cara. Ou seja, isso aqui eu tô falando, né, de um pontinho, falando de carro, mas imagina para uma geração de energia de um planeta ou de uma sociedade interplanetária. Isso ia ser absurdo, cara. Isso é absurdo. Que loucura isso, cara. Já começa a ficar mais abstrato, né? E se a gente falar de tipo 5 e 6, então, cara? Tipo 5, a gente já tem que partir do pressuposto que o universo que a gente tá é só um entre vários. Já é defender a teoria lá do multiverso, né? Que existem vários e vários universos por aí, e uma civilização tipo 5 seria capaz de aproveitar não a energia potencial do nosso universo aqui, mas de vários universos. Enquanto uma tipo 6, aí realmente é onde não dá nem para imaginar. Seria uma civilização que viveria fora do tempo e do espaço. Então seria assim uma divindade, né? Que seria assim, teria poder para fazer qualquer coisa, brincar com as propriedades do universo, com as leis da física. Então assim, é um negócio que está muito mais no campo para mim, né? Da brincadeira e da imaginação, do que de fato vislumbrar uma civilização tipo 6. Para recapitular, né? Tipo 0 aproveita parte da energia de um planeta. Tipo 1 aproveita toda a energia potencial do planeta. Tipo 2, toda a energia potencial de uma estrela, por exemplo, o Sol. Tipo 3, toda a energia potencial de uma galáxia. Tipo 4, do universo. Tipo 5, de vários universos. E tipo 6, essa divindade, etc. O que vale a pena, cara? Vamos falar assim, extrair de tudo isso, desse lance da escala de Kardashev, pra gente tocar aqui o episódio da Heregépoca. Primeiro que é provocar que existem essas teorias, por mais que esteja no campo da imaginação, né? Chutar a bola para longe, que é um pouco do nosso objetivo aqui. Mas em segundo lugar, porque a gente vinha falando do que é o Black Mirror 2.0, né? Que eu joguei essa isca aí para você. Você falou de uma civilização que poderia se basear em alguns princípios quânticos, extrapolar coisas que estão no mundo da física quântica lá no micro, e jogar isso, por que não, talvez para o macro. E aí, uma coisa que eu acho que pode fazer parte dessa civilização quântica, dessa civilização interplanetária e etc., dessa civilização, dessa realidade Black Mirror 2.0, é o conceito de ecumenópole,
né? Que é uma civilização tipo 1, que é uma cidade-planeta. É um planeta onde todas as cidades foram conurbadas, todas as metrópoles e megalópolis, e é tudo uma cidade só. Então acho que esse conceito de ecumenópole que a gente pode usar para continuar vislumbrando e provocando aqui nesse Black Mirror 2.0, né, cara? Louco, cara. Perfeito o que você fez agora. E isso me remete ao seguinte, a gente falou muito de fenômeno físico, de tecnologia e tal, e você terminou a tua fala agora falando sobre, né, uma cidade planetária. Meu, imagina as relações, se hoje são, nossa, falando em entropia, né, em desordem, hoje é uma desorganização absurda, né, cara? Por exemplo, imagina se você tá no cenário atual, né, de várias culturas, né, aí pelo planeta inteiro. Imagina você juntar isso numa cidade só, cara. Imagina o grau de desordem que seria isso. Imagina a entropia que ia gerar você falar assim, não, beleza, agora não existe mais as cidades dos países, dos continentes e tudo mais, e agora é uma coisa só. Imagine as relações. Eu não vou nem entrar mais na parte tecnológica. Agora vamos falar sobre fenômeno social, cara. Como é que seria, né, o comportamento dessa galera, cara? E pra mim isso ia ser maluco. Puta, legal, cara. Legal essa provocada, hein? A gente tá aqui fazendo o exercício de vislumbrar o que seria uma sociedade, né, no Black Mirror 2.0, né? E a gente, de fato, só falou sobre o fenômeno físico e agora você falou, opa, peraí, e fenômeno social, né? Ponto de vista político, o que vai ser? Como é que vai ser gerido isso? Qual que vai ser o sistema político? Qual que vai ser o sistema econômico, a moeda que vai rodar? Nossa, cara, poderia ser, assim, realmente o caos do caos. Mas, cara, já que a gente tá aqui para idealizar, e se fosse ao contrário? Se não fosse um puta de um caos, mas fosse um negócio assim mais organizado do mundo, muito menos violento, muito menos corrupto. Se fosse uma sociedade assim, 100%, não sei como chegaria nisso, tá? 100% baseada em confiança. Se você olhasse para a pessoa do lado, vai saber qual seria a população do planeta, caso fosse a Terra, essa ecumenópole, né? Não faço ideia de qual seria a população. Mas a gente olhar para o lado e ver pessoas muito diferentes, muito diversas e etc., um monte de cultura convivendo e etc., mas todo mundo confiasse em todo mundo. Porque assim, hoje existe, de fato, uma desconfiança muito grande. A gente como cidadão, como população, como sociedade, desconfia muito dos governos, né, das instituições, das empresas, e o contrário também é verdadeiro, né? Porra, ainda mais agora, né? 2021, Brasil, esse desgoverno maldito aí, eu vou politizar mesmo, se foda. E não só no Brasil também, né, cara? Em outros lugares a gente tá vendo uma situação política bizarra e os governos, na verdade, também desconfiam da população, então não existe uma relação de confiança, né, entre as pessoas e as instituições e etc. E o que eu quero provocar aqui, idealizar no máximo, assim, utopia, né? Por que não poderia existir uma sociedade 100% baseada em confiança? O que teria que acontecer para isso acontecer, talvez? Qual seria, por exemplo, o modelo político vigente? Seria um governo só? Ou não seria nenhum governo? Será que seria anarquismo? Será que o anarquismo não poderia ser um dos modelos políticos e sociais dessa sociedade Black Mirror 2.0, ou mais do que isso, um dos modelos sociais da heregépoca? Isso é louco demais. E, cara, o que você falou eu vou voltar na confiança, né? Porque é meio que biológico, né? A confiança ela é baseada muito em um hormoninho que a gente solta, né? Fala assim, bem idiota. Que é a oxitocina. Então, por isso que tem os 4 Cs, né, que para co-criar, né, para criar junto, eu preciso colaborar, para colaborar eu preciso conhecer, eu preciso confiar, e para confiar eu preciso conhecer, né? Então, eu tenho que, voltando, né, eu tenho que conhecer para confiar, para depois de confiar, colaborar e depois eu co-criar, ou seja, criar junto. E o que é uma sociedade se não
criação batucando ali a 100% do tempo, né? Não existe uma sociedade individual, cara. Não faz nem sentido falar isso. E é meio que biológico você desconfiar porque você não conhece, né, as outras pessoas e tudo mais. Eu vou deixar o tal do anarquismo um pouquinho pra frente, um pouquinho só, calma. Vamos falar disso porque isso é animal, porque tem muita gente que confunde o anarquismo, né, não entende muito bem qual é a do anarquismo em si, mas eu acho que existe um modo, sim, da sociedade ser baseada 100% em confiança. A gente pode usar, eu falando que não ia falar de tecnologia, já estou falando de novo de tecnologia, né? A gente pode usar blockchain, por exemplo, para todas as relações. E por que não, né? A sociedade rodar na blockchain, uma sociedade anarquista rodando na blockchain, isso é, pelo amor de Deus, cara. Olha, cara, poderia até ser, né? A gente já comentou num episódio com o pessoal da comunidade, com a Marcela e com a Vanessa, a gente passeou um pouco, foi o episódio 3, né? Alô, comunidade. Episódio 3, exato. A gente passeou um pouco por esse conceito, mas já que você falou da blockchain e da confiança, acho que vale a pena resgatar o que poderia ser um possível modelo. De novo, a gente está aqui viajando para a gente operar como sociedade, como instituições e organizações na blockchain, tendo confiança e esse papo todo, que é um modelo chamado de DAO, D-A-O, que é a sigla em inglês para Organizações Autônomas Descentralizadas. Então vamos voltar um pouco no tempo e pensar como eram as organizações décadas e séculos atrás. Sempre construindo produtos com clientes-alvo, com público-alvo e etc. Lança esse produto no mercado. E a comunidade aqui externa à empresa, tudo que é externo à empresa, foda-se, né? Desde que estiver comprando de mim, beleza. Então, as empresas elas nunca se importaram com o que era a comunidade ao redor dessa empresa, né? Sempre focado num modelo ali de venda, de lucro e etc. De pouco tempo para cá, a gente começou a perceber um movimento de empresas no formato de plataforma, por exemplo. Empresas que começaram a não só dar valor para essa comunidade externa, mas usar a comunidade como um ativo da empresa. E fazendo com que essa comunidade externa tenha o mesmo peso de importância que a comunidade interna, entre aspas, que seriam ali as pessoas que trabalham como funcionárias da empresa. Então, quem está dentro da empresa como funcionário, quem está fora da empresa como, entre aspas, comunidade externa, tem a mesma importância. Nossa, como assim, né? Explica aí que eu não entendi nada. Vamos dar o exemplo do Uber. Um exemplo mais manjado de todos. A gente sabe que as pessoas que são motoristas do Uber não são funcionárias da empresa. Elas recebem, elas têm um modelo ali e tal, mas não tem direito trabalhista por trás, não tem contrato, nada disso e etc. Mas o Uber ele não tem como existir sem motoristas. E também não tem como existir sem as pessoas que são empregadas do Uber. Então, esses dois lados são importantes. Airbnb, né? As pessoas que anunciam os imóveis e etc. não são funcionários do Airbnb. Qualquer pessoa pode anunciar. Eu posso colocar minha casa para alugar hoje no Airbnb. Isso não me faz funcionário do Airbnb, óbvio que não. E para o Airbnb, essas pessoas que anunciam são fundamentais. É disso que vive a plataforma. Então, são exemplos aqui de empresas que dão o mesmo peso, a mesma importância para a comunidade interna e externa, vamos dizer assim. E esse modelo de DAO seria um próximo passo a isso, onde agora a comunidade externa ela tem mais importância do que a própria comunidade interna. Então pensa isso, as pessoas de fora pulando os muros da empresa e realmente dando palpites, influenciando e realmente tocando a empresa. A empresa é tocada pela própria comunidade. Isso é maluco. Bacana, porque assim, ó, voltando lá no modelo onde, né, modelo de plataforma onde a comunidade e a, entre essas empresa, ela tem a mesma
mesma importância, por um lado, né? Beleza, pro processo, pela operação, eu acho que sim. Mas para dividir os louros, não, né? Você não vê, por exemplo, o motorista do Uber recebendo divisão de lucro da empresa e tudo mais. Com certeza. Né? Então já tá aí uma crítica ao modelo, né? Você é importante, exatamente, sim, mas você ainda é teoricamente marginalizado, né? Você depende de mim muito. Sim, eu dependo de você, mas como você depende de mim, eu abuso aqui, né, do ponto de vista do capitalismo, exploração e etc. Então, é uma crítica legal que você lançou. E a DAO acho que resolveria o problema, né? Na DAO, agora a comunidade, de fato, tem mais peso, né? Então, pode parecer muito abstrato, né, falando assim hoje, mas a gente está jogando aqui que poderia ser um possível modelo de empresa, de organização, por que não de governo, que poderia rodar a sociedade. Não, da hora que você falou da DAO, né, um novo modelo, a gente, apesar que a gente já falou lá no episódio 3, Alô Comunidade, né, mas é legal sempre reforçar aí pro pessoal sempre ficar na cabeça, coisas malucas. Mas, e aí? Tranquilo, mas como é que a DAO ela proporciona confiança? Porque a gente começou nesse papo todo falar de uma sociedade baseada 100% em confiança, né? Legal, legal. Assim, primeiro, né, antes de mais nada, falar que eu tô muito longe de ser especialista em DAO, em blockchain e etc. O que a gente pegou desse modelo de organizações autônoma descentralizada é só uma parte, essa parte como a organização se comporta e se relaciona com a comunidade. Mas o buraco é muito mais embaixo do que isso. Mas o importante aqui é entender que existe essa relação com a comunidade que vai ter mais peso nesse novo formato e que esse modelo de DAO, ele roda na tecnologia da blockchain, que é uma tecnologia que garante a confiança. E aí a gente pode pensar numa tendência muito forte agora de relações peer-to-peer, né? De pessoas para pessoas. Talvez menos intermediários, menos organizações que intermediem relações, não só econômicas, mas qualquer tipo de relação entre a gente. A gente pode pensar em uma tendência maior peer-to-peer também, né? E a blockchain também ajuda nisso. E o modelo anarquista também, de certa forma, incentiva um pouco isso, né? Também para deixar claro, né? O anarquismo, sem entrar muito no que o anarquismo prega mais para a esquerda, tem movimentos anarquistas também de direita, a gente não quer entrar nessa polarização, mas nos princípios fundamentais do anarquismo, né? Que essa autogestão democrática, né? Não existe um governo, claro que isso é radical pensar que não existe nenhum governo, não existe Estado, não existe liderança política, mas o que eu estou querendo provocar aqui é simplesmente pensar que a população tem essa autonomia gigante. A própria lei pode ser criada e exercida pela população. Esse lance da liberdade individual também é muito forte no anarquismo. Então, mais do que falar, tô mais à esquerda, tô mais à direita, é pensar nesse modelo mais autônomo. Seria uma legislação peer-to-peer, né? Legislação peer-to-peer, por exemplo. Olha que loucura, cara. E as leis ficam, por exemplo, na blockchain. Tá vendo? Então, assim, as coisas aos poucos vão se casando. Claro que tem espaço para trucar tudo que a gente tá falando aqui. E é isso que a gente quer, né? A gente não tá amarrando todas as pontas de propósito. Primeiro, porque a gente não sabe tudo do que a gente tá falando aqui. E segundo, porque isso não existe. Então, tem muita dúvida e muita trucada que poderia ser feita aqui em cima. Mas é justamente isso. A gente está falando do episódio. Qual é o nome desse episódio, porco? Herégépico, ou seja, a época onde as pessoas vão questionar radicalmente o status quo, cara. Então, é o seguinte, é muito louco, cara, muito louco, muito da hora viajar. E quanto mais a gente viaja para a utopia, é aquele esquema, né, da gente colocar o óculos da ficção, não só para a tecnologia em si, mas para o comportamento, para o modelo social, né, para o modelo de organização que você falou da DAO,
modelo político, falando de anarquismo, desmistificando um pouco que anarquismo é bagunça, né? Que anarquismo é sinônimo de entropia alta, né? De grau de desordem lá em cima. Falando que é o seguinte, se a gente caminhasse por anarquismo, isso significaria que a gente está caminhando para uma sociedade que ela é mais consciente, ela é mais autogerida. Isso é muito louco, porque aí cada um... Por que não precisa de liderança política? Porque cada um sabe o papel ali, cada um entende que o bem-estar da sociedade está acima do bem-estar individual, né, cara? Isso é muito louco. De novo, totalmente utópico, mas é essa provocação que a gente quer deixar, né? E olhando para isso, né, por exemplo, esse modelo político, óbvio, de forma superficial, que nem você falou, né, aqui ninguém é especialista, aqui a gente é anexialista, né, na verdade. Então a gente tá querendo conectar essas coisas, então vamos conectar. Então, de novo, falando dessa sociedade Black Mirror 2.0, que usa tanta tecnologia absurda, utópica, quanto um modelo de consciência, um modelo político, um modelo de organização, por exemplo, que hoje em dia a gente não vê na prática, mas que, por exemplo, na minha opinião, faria sentido o nome sociedade. Porque cada indivíduo que compõe essa sociedade seria sócio dessa grande organização aí, que é a própria sociedade, entendeu? Então, ser sócio significa que você vai trabalhar em si para o bem-estar e você vai também colher os frutos desse trabalho. Não só, por exemplo, que nem a gente está falando no modelo de plataforma, voltando no modelo de plataforma, onde, beleza, que na operação, né, a empresa e a comunidade têm o mesmo peso, mas na hora da divisão dos lucros não é bem assim. Agora não, a gente está falando de uma sociedade que sim, que é consciente e que divide os frutos entre os indivíduos. Isso é muito louco, cara. Isso seria legal, apesar de difícil de imaginar, mas é mais uma cutucada que a gente dá, né? Para essa sociedade utópica que a gente está criando aqui a partir daquela provocação do que seria um Black Mirror 2.0, e mais do que isso, né? O que seria essa tal de heregépoca, né? Se é uma época da história, como seria essa sociedade nessa época, né? Será que seria tudo isso que a gente falou? Poderia não ser absolutamente nada do que a gente falou, né? Mas a gente falou... Vamos fazer uma recapitulação agora, né? Porque a gente foi longe, acho que é o momento de aterrissar de novo, né? Boa. Não, vai lá, maestro. Solta. Cara, imagina então se essa heregépoca acontecesse dentro de uma galáxia, de um sistema solar, de alguma coisa assim, onde os planetas fossem as ecumenópolis, né? Ou seja, cada planeta seria uma cidade muito urbanizada e conurbada e etc, etc. E a gente tem que tomar cuidado, vou fazer um parênteses aqui para falar de ecumenópole, para pensar que também o fato de ter uma urbanização alta não significa necessariamente a gente degradar todo o meio ambiente, tá? Porque existe crítica para esse conceito de ecumenópole, de pessoas que são ativistas ambientais e etc. Porque, se você vai conurbar, se você vai urbanizar, você vai matar tudo que tem. E os ecossistemas que precisam estar onde eles estão hoje, etc. E aqui a idealização é que a gente conviva com tudo isso. Óbvio, a gente aqui é 100% defensor de todas as boas práticas ecológicas e ambientais e etc. Fechando parênteses, né? Então, adicionamos aí mais um temperinho aí nessa salada, né? Seria uma ecumenópole que convive com os ecossistemas e até mais do que isso potencializa, né? E respeita e preserva a natureza muito mais do que a gente já faz hoje, porque a gente muitas vezes não faz. Mas seriam ali então ecumenópoles conectadas com pessoas nexialistas e hereges, segundo a nossa definição de herege, como a gente falou, pessoas questionadoras radicais da realidade, talvez sendo modificadas geneticamente por um lado bom, usando computação quântica para se comunicar e resolver grandes problemas tecnológicos, plugando nosso cérebro nos computadores, de novo, também pensando em fins positivos através da neurocomputação e da inteligência artificial, numa sociedade utopicamente
confiável, baseada 100% em confiança, onde todo mundo confia em todo mundo e a gente usa a tecnologia da blockchain para isso, onde existe muita relação peer-to-peer e muitos intermediários que existem hoje já não fazem mais tanto sentido. Talvez isso fosse até um modelo político anarquista, né? Sem pensar em direita, esquerda e polarização, mas nessa autonomia, nessa liberdade, nessa autogestão, já que a gente está idealizando no nível máximo todos os indivíduos tão conscientes que sabem exatamente cada um o seu próprio papel dentro dessa sociedade, dentro dessa ecumenópole. O modelo de DAO também pode ser ali um dos principais dentro das organizações, né, onde as comunidades externas são valorizadas e são consultadas, porque de fato o que a gente está construindo é sempre para alguém lá fora também. Então todas essas possíveis provocações, como você falou, todo mundo é sócio de todo mundo, né, literalmente uma sociedade. A gente está aproveitando toda a energia potencial do planeta, muita coisa que a gente foi passeando aqui, né? O que poderia estar rolando, né, nesse Black Mirror 2.0, nessa heregépoca, né, cara? Mas assim, isso vai mesmo acontecer? Vamos ser sinceros. Eu tiro o meu total da reta. Não sei, pode ser que sim, pode ser que sim. Pode ser que não também. Uma coisa que a gente sabe do futuro é, que ele não existe. E 2, que a gente erra quando vai fazer alguma estipulação aí, alguma estimativa, né, cara? Com certeza. E sempre a gente bate nessa tecla, e por isso que só faz sentido falar do futuro se for no plural, e tudo que a gente vislumbrou aqui foi um dos múltiplos, infinitos possíveis futuros. Honestamente, para mim, a chance é muito baixa disso acontecer, mas como a gente está num episódio heregépico, o objetivo aqui é provocar e fazer com que a gente crie mais pessoas questionadoras e etc, né? Então, assim, para tudo isso acontecer, pensando que tudo tem um lado positivo e negativo, pensando aqui no lado de impacto positivo, no fundo, cara, o que eu acho é que a gente precisa formar pessoas hereges, né? Isso tá claro, era o nosso objetivo aqui, mas o que a gente precisa, de fato, para fomentar esse movimento da heregépoca, esse movimento que vai formar mais pessoas hereges, mais pessoas questionadoras? Batata quente na minha mão? Já tá fervendo. Eu tô sem mão já aqui. Então, ó, tá, beleza. O que eu faria numa situação dessa, sendo que eu não sei a resposta que a gente tá criando agora? Beleza, vamos ver no passado aí quem já fez, quem foi herege dos padrões que a gente mesmo definiu aqui, sendo que é uma pessoa totalmente questionadora, de certa forma radical, né? Óbvio, questionadora madura, uma pessoa questionadora madura, embasada, mas radical, sempre querendo excluir terraplanista, negacionista. Ó, o pessoal que tá me ouvindo que é negacionista, cara, fecha agora essa porra desse episódio, cara. Tá, mas voltando. Eu olharia pro passado e viria essas pessoas, como é que elas, o que elas tinham em comum. O que essas pessoas hereges do passado tinham em comum? Uma das coisas é que elas eram multidisciplinares, né? Então, pô, uma das coisas é que assim, não existia um especialista em si. Eram pessoas... Legal. Outra coisa é que elas eram corajosas também, né? Muito corajosas, né? Intuitivas também, né? De certa Intuitivas, forma. ou seja, né? Eram pessoas nexialistas, cara. Com certeza. E a gente falou de intuitiva, a gente fala da intuição, mas de novo, que a gente falou no começo do episódio. Mas poderiam ser todas as atitudes, todas as atitudes nexialistas, né? São pessoas intuitivas, são pessoas que enxergam o todo, que têm essa capacidade de olhar para o todo e conectar. São pessoas que observam e aprendem com a natureza. São pessoas que captam ativamente, usando todos os seus sensores, os seus sentidos sensoriais. Ou seja, você sabe silenciar os seus sensores e absorver e aprender
né, com o externo. A gente fala muito da escuta ativa, né? A captação sensorial ativa é uma extrapolação da escuta ativa para os outros sentidos sensoriais. Então eu acho que também tem muito isso, dessa característica dessas pessoas, né? Elas sabem aprender com o externo, sentir o que está vindo. Talvez elas sejam pessoas brotadoras, como a gente deu o conceito de brotabilidade também, pessoas que são criativas, consideram o meio em que elas estão envolvidas para desenvolver essa criatividade, consideram isso como uma via de mão dupla, você nutre o meio te nutre, consideram a paciência e etc, todas as metáforas, né, que você muito bem explicou sobre a brotabilidade e assim por diante. Então, acho que também tem esse lance de usar todas as atitudes nexialistas. Acho que também é uma outra característica, né, dessas pessoas. Cara, eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa, né, que a gente considera um dos maiores nexialistas de todos os tempos foi o Leonardo da Vinci, né? E uma das características legais dele, assim, só quero pincelar, é que ele pedia questionamento. Ele conversava com as outras pessoas para elas questionarem o que ele estava fazendo, cara. Então, legal, hein, então cara? eu acho, né, que, isso na minha humilde opinião, que as pessoas hereges mais eficientes são pessoas nexialistas. Eu acho que assim, que até é uma condição necessária, não suficiente, né, mas necessária para que a pessoa seja herege. Mas tem um temperinho ali, né, aquele que a gente fala que é a pimenta da salada, que é o que eu falo do óculos da ficção científica, né? Eu acho que um tempero a mais é a pessoa ser futurista também. Imagina uma pessoa nexialista mais futurista. Imagina a potência, né, que essa pessoa tem para influenciar, por exemplo, né, óbvio que é um ponto, só um indivíduo é um ponto, mas imagina uma época onde as pessoas têm esse olhar, né, mais nexialista e mais futurista também. Colocam mais lá o óculos da ficção científica para resolver esses problemas, para chutar o balde mesmo. Maluco, né? Show, cara. Mas eu gostei do que você falou sobre o Leonardo da Vinci, que assim, a gente tá falando muito que as pessoas hereges são pessoas questionadoras, mas você tocou num ponto que ela não é só o fato da pessoa questionar, mas ela também se permitir ser questionada. Aí mora, cara, aí tem grande coisa, porque ela abre mão do ego dela. Então não é sobre eu questiono porque eu sou foda e eu tô duvidando de você, por mais que eu esteja embasado. Não, aqui não tem ego. O Leonardo da Vinci falava, cara, aqui não tem ego, minha ideia é foda-se. A minha ideia é foda-se. Por favor, truque à vontade a minha ideia, porque a partir disso eu vou aprender mais. Então são pessoas que estão abertas ao questionamento e, consequentemente, ao aprendizado. E sobre o futurismo, com certeza, cara, eu acho que as pessoas hereges, elas são nexialistas e são futuristas. E digo mais, para elas desenvolverem essa visão futurista, eu diria que, além de vestir esse óculos da ficção científica, a gente também precisa aprender com o passado. Tanto que a gente está falando aqui de aprender com as características dos primeiros hereges. Claro que era uma definição diferente, usando o contexto da Igreja Católica e etc. Mas a gente reconfigurou esse conceito, né, de pessoas hereges como sendo questionadoras e etc. Mas sempre olhando para o passado para aprender sobre o futuro, por mais que possa parecer contraditório. Até, cara, vou falar uma coisa para você aqui. Tô lendo um livro agora que foi escrito pelo Tim Ferriss, que é um cara que eu admiro bastante, que tem um podcast já de muitos anos, muito consistente, e ele pegou várias e várias entrevistas que ele fez nesse podcast e condensou tudo isso num livro. O nome do livro é Ferramentas de Titãs. E tem lá pessoas que ele admira e que ele já conversou, e tem lá trechos da conversa, aprendizados, insights e etc. E uma das pessoas que ele entrevistou, que está lá presente no livro, é a Jane McGonigal. Ela é designer de games e ela também é pesquisadora de um dos principais institutos futuristas do mundo, que é o Institute for the Future. E daí tem uma frase que ela fala que ficou muito marcada para mim, porque eu gosto muito desse lance de olhar para o futuro e etc, né? E ela falava assim, eu não vou lembrar as palavras exatas, mas alguma coisa do tipo assim, olha, encontrei um jeito aqui legal de desenvolver uma visão prospectiva. Prospectiva é aquilo que se refere ao futuro, né? E é desenvolvendo uma visão retrospectiva. Ou seja, né? O que ela quis dizer? Para aprender sobre o futuro, eu tenho que aprender primeiro com o passado. Então, isso ficou muito marcado para mim, cara. Então, acho que é muito legal,
E sempre esse olhar para o passado, olhar para a história, aprender com a história para projetar o que a gente quer vislumbrar aí de cenários futuros no plural, né? Exato. Um para não cometer os mesmos erros, né? O básico, né? E o outro para você vislumbrar, cara, isso é muito louco. Sim, cara, mas agora sim, o que eu tô pensando, né? Como a gente formaria, porque a gente deixou tudo isso, né? As características das pessoas do passado, o questionamento, atitudes nexialistas, se permitir ser questionado e etc, e etc. Mas como de fato poderia ser um modelo ali pra gente, uma estrutura pra gente facilitar a formação dessas pessoas hereges, né, cara? Cara, eu acho que assim, na minha opinião, uma das maneiras é através, por exemplo, de uma escola. É uma escola digital? É uma escola presencial? Não sei. Mas eu acho que é importante ter uma formação, né, estruturada, meio que cronológica das coisas também. Seria ali uma escola herege nexialista. Boa, nossa, perfeito, perfeito. Escola herege nexialista. Ou seja, lá você vai aprender, né, a ser nexialista. Né, eu acho que o próximo passo seria você ser uma pessoa herege. Aí, nossa, seria o sonho. Imagina você tendo uma escola onde o input é o próprio indivíduo, a própria pessoa, né, tá entrando nessa escola e ela sai da escola herege. Sai questionadora, embasada, madura. Meu, assim, eu tô próximo, loucura, eu tô até cara. me questionando se ela sai. Eu acho que nem... Talvez seja infinito, Talvez né? seja infinito. Talvez seja um processo infinito. Talvez eu acho que é um processo de intensidade. É um processo assim, poxa, eu tenho lá, que nasce ali no zero. Poxa, eu não me considero uma pessoa, tô dando exemplo aqui, tá? Não me considero uma pessoa herege e tal, não sei o quê, mas eu tenho vontade de ser uma pessoa mais corajosa, uma pessoa mais questionadora, uma pessoa que não dá tanta trela pro meu ego, uma pessoa, por exemplo, que é nexialista, né, que conecta as coisas. Então, beleza, eu entro nessa escola que tem todos os passos, uma formação estruturada para que no final dessa formação, né, eu tenha ali, por exemplo, uma intensidade... Aí você volta, tipo um ciclo, cara. E aí você mesmo pode virar um professor dessa escola e aprender com os outros professores. E aí vira um ciclo maluco, não sei. Né? Tô jogando aqui total. Loucura isso, cara. Eu acho que na escola herege nexialista todo mundo ensina e aprende ao mesmo tempo, né? Inclusive, talvez até no modelo de aprendizagem invisível. Eu tô muito apaixonado por esse conceito de aprendizagem invisível, né? Que a gente não vai entrar aqui porque senão rende um episódio só sobre isso, né? Mas é pensar nos processos e momentos informais, talvez sejam ali aqueles em que a gente mais aprende. Então eu vejo muito essa escola nexialista realmente, como você falou, né? Um aprendizado estruturado, não necessariamente um aprendizado formal. Talvez seja um aprendizado informal, porém estruturado, né? Então, ótimo. Puta, loucura isso, cara. É loucura. Você falou legal da informalidade, né? Eu me considero uma pessoa muito informal. Em qualquer processo, qualquer lugar que tá rolando muita formalidade, eu me sinto incomodado. Né? Então, eu acho que pelo próprio processo de me sentir incomodado, eu não aprendo muito. Agora, num processo mais informal, quando você tem mais liberdade de expressar quem você é, um ambiente mais seguro, eu não vejo um ambiente formal, na minha opinião, eu não vejo um ambiente formal como um ambiente seguro. Onde eu não possa, sabe, eu tenho que restringir certas expressões e tudo mais. Então isso eu acho que atrapalha muito o aprendizado. Eu acho outra coisa também, você generalizar a educação, óbvio que é mais fácil de padronizar, né, você generalizar. Ou seja, todo mundo aqui está no primeiro ano, depois de um ano se passou nas provas, vai para o segundo, depois para o terceiro, quarto, quinto. Mas aí, o que acontece? Você não individualiza, cada ser humano é diferente, né? Então você não individualiza ali a educação para cada ser humano e você acaba perdendo, eu acho, potencialidade. Aí você junta a formalidade junto com a padronização mais a generalização, aí você tem, né, o desastre, na minha opinião, que você tem hoje, por exemplo, no Brasil,
que você, pegando um pouquinho do episódio anterior, da Ilusão do Tempo, pausa aqui, galera, assistam, que tá muito legal. Voltando. Então, você forma, a nosso sistema educacional forma pessoas para entrar no sistema, que esse sistema é baseado numa corrida de ratos, onde você é só mais um rato ali correndo na rodinha. Então você não expressa a sua humanidade, né? Você não expressa todo o seu potencial cerebral, o potencial de vida, né, cara? Eu acho que a própria escola herege nixialista é uma própria escola de aprendizado de como você expressa a vida humana. Seria isso, cara. Pra mim, assim, na melhor das hipóteses, é isso, você conseguir expressar a sua vida. Isso é muito louco, cara. Você aprender a expressar a sua vida. Porque hoje, como a gente está muito desconectado da fonte, que eu vou chamar de natureza, a gente precisa reaprender a se conectar a essa fonte. Também eu acho que é uma das... vai muito de uma das atitudes nixialistas, que é observar a natureza e aprender com ela, de voltar à fonte, né? Beber da fonte que os nossos ancestrais bebiam. Outra coisa, né? Eu acho que é uma mega tendência a ancestralidade. Já falei isso, eu acho também. E se existisse uma escola herege nixialista, eu acho que uma das coisas que ia ter muito forte é a ancestralidade lá dentro. Legal, então, isso que você falou, cara. A ancestralidade seria talvez um dos pilares. A personalização também você falou como um dos pilares. E uma das coisas que ficou forte para mim foi também a autenticidade, né? A gente, de alguma forma, criar um ambiente onde as pessoas possam, de fato, expressar a essência delas, né? O seu ser mais autêntico, né? Eu acho que isso vai muito de criar ali um ambiente seguro. Nossa, perfeito. Mas, cara, e se a gente já tivesse, de alguma forma, já dando os primeiros passos para criar essa escola, sem expectativa nenhuma, mas já preparando ali o terreno, arando o solo, uma coisa ou outra assim, para deixar emergir uma possível escola herege nixialista aí, cara? E se nada, cara, a gente já tá dando os primeiros passos. Larga a mão de ser besta, rapaz. A gente já postou no Instagram, né, para quem não segue lá, @_Onisofia, de novo, @_Onisofia. Para quem não segue, para quem segue, coraçãozinho pra vocês. Mas, reforçando, né, a surpresa muito boa que a gente teve aí nesse começo de ano, a gente teve o privilégio de ser selecionado entre vários projetos aí do mundo todo para ser acelerado por um programa chamado ULab 2X, que pertence ao Presence Institute, que é um instituto criado por um professor do MIT, o Otto Scharmer, que baseia as suas operações na teoria U. E que a gente vai deixar, gente, não se preocupem, porque a gente vai deixar tudo que a gente falou aqui, por exemplo, blockchain, né, computação quântica, os próprios pesquisadores que a gente citou, a gente vai deixar tudo lá na postagem do Instagram. De novo, quem nos segue, @_Onisofia, lá na postagem do próprio episódio Heregépoca, vai ter tudo certinho ali para vocês acessarem e se aprofundarem no que quiserem. E a gente vai colocar um link também para a teoria U lá na postagem. Então, e o que a gente fez? A gente convidou também as pessoas da comunidade para fazer parte formalmente desse time que vai receber toda a facilitação, né, e tudo mais, para prototipar essa escola herege nixialista. Vai acontecer essa escola herege nixialista? A gente não sabe, é um futuro meio incerto, mas a gente vai deixar emergir da comunidade, né? E isso é muito louco, cara. A gente vai co-criar, na verdade, com a comunidade. Então, não é besteira que a gente fica falando aqui, que a gente quer colocar a comunidade em tudo que a gente faz. Isso é verdade e está acontecendo. Então, a nossa intenção agora é mostrar nos próximos meses, né, semanas e meses, o andamento desse projeto. Então a gente vai postar sim como é que está rolando, né, para a comunidade, que infelizmente as vagas são limitadas, então a gente teve que escolher as pessoas e tudo mais, mas a gente vai deixar ali aberto o que está acontecendo para vocês irem fazendo parte também dessa prototipagem. E é isso, galera. Vamos que vamos junto.
E continue acompanhando a gente aí, vai ter novidade pra caramba aí. E só pra lembrar que esse programa, ele tem uma duração de 4 meses, começando no meio de fevereiro desse ano, né, 2021. Show de bola, cara. E olha o tanto de coisa que a gente falou hoje. Muita coisa viajada. Depois a gente veio aterrissando. Falou de coisas mais concretas. E terminou aí com essa provocação também sobre a possível escola herege nexialista nascendo desse programa de aceleração aí, como o Porco falou, do Presence Institute, né? Agora, cara, eu queria convidar a gente para fazer um check-out aí, só para falar como é que a gente está saindo, porque foi um turbilhão aí de emoções e conceitos e viajadas, e sobe, aterrisse, vai e volta. Eu já vou puxar aqui, cara. Tô saindo ainda reflexivo, né? Foi muita informação pra cabeça, realmente. Mas contente da gente ter deixado isso no ar pro pessoal. Torcendo para as pessoas ouvirem e também questionarem o que a gente está falando. Porque isso significa que a pessoa está acostumando a questionar aquilo que ela convive. E isso faz parte da essência da pessoa herege, que é o que a gente quer que saia lá no final dessa escola, o produto final, né? Serem pessoas hereges, a gente não sabe como, mas a gente sabe o que a gente quer gerar. E contente de ter terminado esse episódio de heregépoca, que era um neologismo, né? Que a gente idealizou, uma palavra que a gente inventou, e finalmente fizemos esse episódio e conseguimos conectar isso com uma coisa concreta, que é essa aceleração. Então, pra mim ficou muito legal aí. E tamo junto, galera. Bora. Cara, eu tô saindo assim, nossa, me balançando de tanta maluquice que a gente falou aqui. Nossa senhora. Pelo amor de Deus, me balançando mesmo, cara. Eu tô saindo também contente pra caramba. Assim, falar que eu não tenho expectativa de fazer essa escola, mentira. Tenho uma expectativa absurda de colocar, não só no papel, mas pra fora dele. No mundo digital, no mundo físico, não sei como é que vai ser, mas tem essa expectativa sim. Mas estou pronto também para o que vier, o que emergir, né, da comunidade. Eu acho que a beleza tá na jornada, que nem a gente falou lá no episódio 0, a origem. Então eu tô saindo, assim, muito contente, muito alegre, assim, puta, não tô cabendo em mim mesmo, de verdade, porque o time tá... Eu não vou falar porque eu vou dar spoiler se eu continuar falando, mas o time tá absurdo, cara, tá muito bom. É um time diverso, um time multidisciplinar. Eu tô, assim, eu tô feliz só desse pessoal estar junto na mesma sala de reunião à distância mesmo, que se foda. Mas já tô muito feliz de reunir essas pessoas. Se não sair nada, pra mim, beleza, eu tenho uma expectativa, mas eu já tô muito feliz se não sair nada também. Eu tô... Com certeza. Nossa, esse é o sentimento de saída desse episódio. Eu acho que esse episódio calhou muito com o que tá acontecendo, né? Da gente prototipar, sair do mundo mais filosófico, né? Entrar no mundo mais real ali, da prototipação e tudo mais. Por que não prototipar com a comunidade, né? Sempre a gente fala, né, de trazer a comunidade junto. Vamos junto mesmo. Aqui não é conversinha para boi dormir. É para ir junto de verdade. A gente está contando com a comunidade com isso, porque que é isso, cara. Vamos expressar essa alegria junto. Vamos expressar essa vida, esse potencial junto aí, cara. Eu vou explodir agora. Vou dar uma cambalhotinha aqui, calma aí. Show de bola. Até emocionou aí o porco, claramente, né? Mas realmente, juntar as pessoas é muito mais importante do que o resultado que vai sair com as pessoas, né? Então, muito mais sobre a jornada. Acho que tem muito disso também dentro dos princípios dessa possível escola herege nexialista, né? Aproveitar o presente e as companhias, né? Muito mais do que o que vai sair lá no fundo. Mas valeu, galera. Então, Instagram, _Onisofia, para quem ainda não segue a gente, acompanha lá tudo que a gente colocar sobre nexialismo, os episódios e etc. E até a próxima, meu porco. Valeu! Vamos lá, meu suricato. Valeu, falou comunidade. Tchau, tchau, beijo. Valeu! 6 million ways to die.